não do mundo. Eu acho que uma quinta-feira eu dei um pequeno devocional a respeito disso, um tempo atrás, mas bem superficial. Nessa noite eu queria aprofundar um pouco mais a respeito desse tema e até onde nós conseguimos ir. Até eu estava fazendo a mensagem e falei para a Tata, nossa, ficou um pouquinho grande, não sei se eu vou conseguir dar tudo de uma vez, mas a gente vai indo até onde conseguir e depois continua numa outra oportunidade. Mas eu acho que isso é uma frase que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida, né? Ou estou enganado, ninguém aqui nunca ouviu alguém falar assim, o cristão é do mundo, mas não é do mundo. Está no mundo, mas não é do mundo. Acho que todo mundo aqui já ouviu essa frase. E para a gente entender, né, o que ela significa, o que ela quer dizer, essa frase, como foi lido hoje em João 17, o versículo 14, na verdade, ele diz, né? O mundo os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Isso. Então, a Bíblia ela nos fala isso, né? Os filhos de Deus, eles estão no mundo, mas não pertencem a esse mundo. Pedro fala isso também, Pedro falando que ele é forasteiro neste mundo, né? Mas o que significa isso? Para a gente entender, a gente precisa destrincar algumas coisas até chegarmos a esse ponto e conseguirmos entender. Tinha um professor meu de matemática que ele falava assim, vamos fazer igual o famoso Jack lá de Londres, Jack Stripador, vamos por partes. Então, começando por partes, a primeira coisa que a gente precisa saber, para a gente entender um pouco essa frase, é saber que neste mundo em que vivemos e no mundo que há de vir, são dois reinos totalmente diferentes. E a gente tem que ter esse entendimento em nossas mentes que existem esses dois reinos. O mundo, que é o reino de escuridão, e o reino de Deus. Pode passar para o próximo, Pedro. Então, nós temos dois mundos. O mundo, o reino de escuridão, e o reino de Deus. E o que é o mundo reino de escuridão? O mundo, reino de escuridão, ele não vamos começar pelo que ele não né? Ele não é o planeta Terra que Deus fez. Lá em Gênesis 1, que diz no princípio que o Deus do céu e da terra. Ele não é este mundo que ele está falando, né? Desse reino de escuridão. Também o mundo, ele não é a natureza que Deus nos deu para desfrutarmos, e tampouco é a humanidade que Deus espera que amemos, como diz João 3,16. Né? O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Então, o mundo que está se referindo aqui do reino da escuridão, ele não é um mundo criado e não é a humanidade que nós devemos ter amor. O mundo em si, reino de escuridão, ele é a civilização em que vivemos hoje em dia. A civilização que o homem construiu pós-dilúvio. Nós sabemos que lá em Gênesis, a Bíblia ela nos diz que o mundo ele tinha atingido um grau tão alto de imoralidade, de maldade, que o Senhor fez o quê? Cair sobre o mundo um grande dilúvio. E ficou somente a família de Noé sobrevivendo. Então, o mundo, o reino de escuridão, ele vem pós-período Noé, pós o dilúvio, né? É a mesma civilização do que o mundo antes do dilúvio. Um mundo de imoralidade, um mundo de maldade, um mundo que todas as pessoas querem tirar vantagem um pouco em cima do outro, onde todo mundo busca poder. Este é um mundo de reino de escuridão. E interessante que este mundo, essa civilização,
nós vemos que as pessoas, elas têm a necessidade de eliminar Deus das coisas. As pessoas, elas não reconhecem Deus em nada na sua vida. Este é o mundo de escuridão, onde Deus não tem papel nenhum. Onde as pessoas viram e falam assim: você crê em Deus? Não, eu creio num ser poderoso que faz as coisas e rege o universo. É Deus. Não é Deus não. Isso aí é outra coisa. Não sei o que é, mas não é Deus. As pessoas, elas querem eliminar Deus da equação. Então, esse reino de escuridão, ele nada mais é do que um reino onde as pessoas, elas deveriam viver sem Deus. E não só viver sem Deus, elas querem se opor a Deus, elas não querem que nós, crentes, acreditamos em Deus. Tem um videozinho no Instagram, que é um rapaz, ele sai fazendo perguntas para as pessoas na rua. E ele chega para as pessoas e fala assim: qual religião você nunca seria? A maioria esmagadora fala: eu não seria crente. Por que essa necessidade da pessoa não ser crente? É porque as pessoas não querem viver de acordo com o que Deus nos manda. As pessoas não querem viver de acordo com o que a palavra de Deus fala, o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que é correto. As pessoas, elas querem viver de acordo com a sua própria vontade. E isso vai deturpando os valores que são aplicados pela Bíblia. Porque as pessoas, quando uma pessoa não tem um valor, ela cria seu próprio valor. Então, se ela não tem a Bíblia para dirigir ela naquilo que é correto, que é certo, ela acaba criando o que é correto, que é certo. E nem sempre isso é segundo a vontade de Deus. Na verdade, quase nunca é segundo a vontade de Deus, né? E a gente vê esses valores que não aplicados no mundo em tudo hoje em dia. Eu falei, a gente fez um videozinho no Instagram, rede social, TV, jornal, novela, comerciais, tudo em nossas vidas, se nós pararmos e olharmos, o mundo coloca 3 aspectos para o cristão se afastar de Deus, né? Então, qual é esses 3 aspectos? Estou falando no começo: a riqueza, o poder, o sexo. Isso tudo é a cultura que o mundo ele ensina. O mundo ensina isso. Ele não ensina que o mundo não ensina que nós somos pecadores e precisamos de Cristo. Não ensina o que 1 João 1 fala: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Não, ele só ensina coisas que vêm do dono deste mundo: riquezas, poder, sexo. Se nós pararmos para ver em qualquer lugar, os irmãos vão perceber, que já não percebem, que em todo lugar a gente vê isso. Riquezas. Vou dar exemplos totalmente fora da caixinha. Riqueza. A gente vai colocar o jogo do tigrinho. O que o jogo do tigrinho promete para as pessoas? Riqueza, dinheiro fácil. Coloca 50 que você ganha 50 mil. É isso que o mundo ensina. Poder. Poxa, se a gente sair pela rua, a gente esbarra num coach que está ali, o evangelho massageador de ego. O famoso evangelho que você pode, você consegue, você é poderoso. Não, você não é poderoso. Você não pode, você não consegue. Quem é poderoso é Deus. Ele que nos dá as coisas. Sexo. Nós passamos nas redes sociais, qualquer coisa que você vê sensualidade entre homem e mulher, independente. Isso são as coisas que esse mundo oferece. Se a gente para analisar com calma, a gente vê que o mundo, ele nada mais é do que um grande vazio. Ele oferece essas coisas, mas nada dessas coisas preenche as pessoas do mundo. Tudo que ele pode oferecer
parece que nos satisfaz, mas não nos satisfaz. Eu não entendo. Teve uma vez, quando eu estava no ensino médio, estava conversando com uns amigos da escola, colegas da escola, e um deles se dizia crente, falou o seguinte: não, porque eu fui lá e dormi na casa da menina e a gente fez sexo e tal, mas depois me veio um arrependimento, me veio um vazio. Lógico que vem. Por quê? Porque as pessoas sabem que isso não preenche a vida, não traz a saciedade para a nossa vida, né? E então o mundo ele é um grande vazio, ele não passa de um grande vazio. A Bíblia ela nos mostra isso num livro inteiro a respeito disso, que é o livro de Eclesiastes. Eu vou pedir para os irmãos abrirem e lerem para mim. Abre em Eclesiastes 1, 9 e 10, e o outro Eclesiastes 1, 14. Por favor. Eclesiastes 1, 9 e 10. O que foi e a que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, isto é novo? Não. Já foi aos séculos que foram antes de nós. 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e isso tudo é a vaidade e a prisão de espírito. A gente vê logo no começo do livro de Eclesiastes o autor falando que tudo não há nada de novo, tudo já foi, versículo 9, né? Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo, não existe nada novo, e nada que este mundo oferece é novo e pode saciar o vazio que ele deixa. Um jornalista britânico, Malcolm alguma coisa, ele disse o seguinte uma vez: agora percebo que a vida humana, em todas as suas manifestações públicas ou coletiva, é apenas um teatro e apenas um melodrama barato. E aí teve outra pessoa que disse: o mundo trabalha com o que é falso e imaginário. O reino é uma realidade eterna. Ou seja, o mundo ele só apresenta aquilo que é falso. É como se o mundo fosse uma grande miragem no deserto. Os irmãos já viram em filmes quando uma pessoa está andando no deserto e vê lá um oásis e ela está morrendo de sede, ela vai para pegar e era uma alucinação. O mundo é isso, ele oferece isso, ele oferece alucinações. Oferece alucinações. As pessoas elas procuram no mundo coisas que o mundo não consegue oferecer. Mesmo assim, elas continuam tentando e continuam sendo atraídas por ele. O mundo ele se apresenta, né, como sendo um bem maior. Como a gente falou, poder ficar rico, poder ficar com quantas pessoas eu quiser na minha vida, tudo não passa de miragem. Nada mais do que uma sociedade artificial, onde as suas alegrias, os seus momentos de prazer duram pouco, né? E falando a respeito do mundo, o mundanismo é o amor pelas coisas passageiras, né? A palavra mundanismo significa isso, amor por coisas passageiras. O mundanismo é tudo aquilo que afasta o cristão de Deus. Uma pessoa mundana é aquela que tem todos os seus planos e bens enterrados na sepultura. Pode passar para o próximo, Beazinho. Pode passar mais um.
e é pequeno mesmo. O Dr. John Harry Jowett, pode passar mais um. Esse senhor, ele era um pastor da década de 50, 20, se eu não me engano. E ele disse a seguinte frase a respeito do mundanismo. Eu vou ter que virar para ali porque ali não enxerga mesmo. O mundanismo é um espírito, uma condição, não é tanto um ato como é uma atitude. É uma pose, uma postura. Mundanismo é atividade humana sem Deus. Mundanismo é vida sem chamado divino, vida sem ideais, vida sem aspirações. O mundanismo não conhece nada do glorioso chamado de Deus. Não há perspectiva para cima. É apenas uma vida horizontal. Tem ambições, mas não tem sonhos. Sua motivação é o sucesso e não a santidade. Um homem ou mulher mundana nunca disse: elevo meus olhos para o monte. Ou seja, o mundanismo, ele só vê as coisas na reta dos olhos dele, só vê tudo aquilo que é horizontal. Ele não levanta os olhos aos montes, como diz o salmista: eleva meus olhos aos montes. O mundanismo, ele não proporciona isso, não proporciona chegar até perto, se aproximar de Deus. Algumas pessoas, elas tratam o mundanismo como sendo algo limitado somente a bebida, fumar, jogar, dançar, cinema, passear de carro no domingo, enfim, os irmãos podem pensar em N coisas, mas o mundanismo não é só isso, né? Pode passar o próximo, Pedro. Mundanismo, o Dr. Day, ele fala também a respeito do mundanismo, que fala: ser mundano é permitir que a lei maior, a qual devemos obediência, e as glórias e temores do universo invisível, que nos é revelado pela fé, e nossa relação transcendente com o Pai dos Espíritos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, sejam superadas por interesses inferiores. Ou seja, o mundanismo é o deixar estas coisas sobrepor a minha vida com Deus. Isso é mundanismo. É eu deixar que tudo aquilo que me tira o prazer de estar na presença de Deus, do Deus Criador do céu e da terra, consiga e faça isso. Isso é mundanismo. Isso é viver neste mundo. O viver neste mundo é exatamente você deixar as coisas de Deus para poder desfrutar das coisas desse mundo. Eu não estou falando que o cristão ele não pode desfrutar das coisas desse mundo. Pelo contrário, ele pode. Nós trabalhamos, recebemos um salário, como a Bíblia fala, o trabalhador é digno do seu salário, e com o nosso salário pagamos as nossas coisas, e quando sobra, nós queremos aproveitar as coisas deste mundo. Queremos ir para uma praia, queremos ir para uma montanha, queremos aproveitar estas coisas. Mas a partir do momento que eu deixo estes prazeres ocuparem o primeiro lugar do meu coração, ao invés de deixar Cristo ocupar o primeiro lugar, então eu estou vivendo para este mundo. Eu não estou somente no mundo, mas eu estou vivendo para este mundo. O reino de Deus. Então, a gente viu o que é o reino do mundo. É essa civilização que quer e gosta de viver sem a presença de Deus. E o reino de Deus? O que é? Ele é um reino de valor. O contraste a tudo o que o mundo oferece. Isto é o reino de Deus. Neste reino, o espiritual é enfatizado sobre o humano, o eterno sobre o temporal. No reino de Cristo, a riqueza não é algo a ser cobiçada. Prosperidade espiritual é o que importa. Buscar a Deus e se aproximar dele. O reino celestial se ocupa com a justiça. O reino celestial se ocupa com a justiça, a paz e com a verdadeira alegria. Porquanto os homens do mundo amam o dinheiro
e levemente estimam a Deus, enquanto os homens, aqui homens e mulheres, eles amam a Deus e levemente estimam o dinheiro. Ou seja, nós, aqueles que são filhos de Cristo, filhos de Deus, e são realmente filhos de Deus, sabem que as coisas, elas vêm. Se nós estamos honrando a Deus, se nós estamos vivendo uma vida que agrade a Deus, Deus ele nunca vai deixar faltar nada em nossas vidas. Não foi semana passada, foi umas 2 semanas atrás, o pastor falou exatamente isso. Deixar faltar nada em nossas vidas como a Bíblia fala, o justo não mendigará o pão. Não é todo dia comer uma picanha, não é todo dia comer um contrafilé, mas é todo dia comer. Então, é isso. O crente sabe que amando a Deus, ele nos recompensará. Né? Quando muitas vezes a gente fala Deus nos recompensará, não é somente na eternidade, mas também é nessa vida. Se nós chegamos e fazemos as coisas com amor para a obra de Deus, Deus ele nos recompensará. Às vezes a gente acha assim, aconteceu tal coisa comigo, mas eu fiz tal coisa para Deus. Deus não é um caixa eletrônico, você vai lá e troca dinheiro. Não é assim que funciona. Se nós fazemos as coisas para Deus, com o coração voltado para a obra dele, Deus ele nos recompensa, mas muitas vezes a gente acha que a recompensa que Deus vai nos dar é algo que nós queremos. Mas não é assim. A recompensa que Deus nos dá é algo que necessitamos. Quantas vezes já ouvimos deste púlpito o pastor e outras pessoas falarem que estava preocupado com alguma coisa, ou uma conta para pagar e não tinha dinheiro, ou precisava fazer tal coisa e não tinha condições de fazer, passou os meses e não sabe como que aconteceu, mas aconteceu. Deus foi lá e fez. Ou não precisou fazer, ou não precisou daquele dinheiro, mas Deus foi lá e fez. Fez de acordo com a vontade dele, do jeito que ele queria fazer. Numa das quinta-feiras eu estava conversando com meu pai, e foi logo no começo do ano. Estava fazendo lá em casa o fechamento das coisas que entram e saem de dinheiro e tal, e do salário das coisas que a gente tem que pagar. Eu falei com o pai, assim, incrível. Fechei o ano no negativo e simplesmente em janeiro minha conta estava tudo pago. Bom, pelo menos está tudo pago até agora. O banco não ligou. Se ligar também, a gente vê o que faz. Mas estava tudo pago, tudo pago. Como é que isso aconteceu? Eu não sei. Vi as contas, revi tudo, não ia fechar, mas fechou. Deus, ele faz as coisas da maneira dele. Às vezes, um mês a gente chega e fala assim, nossa, preciso de ganhar tanto esse mês, tem que trabalhar tanto. Às vezes Deus não permite você trabalhar e mesmo assim te dá aquilo que você necessitava. Então, o reino de Deus, ele é um reino de valor, onde os seus cidadãos, eles buscam amar a Deus e, em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? E já que nós falamos de 2 reinos, lógico que quando nós falamos de reino, cidade, países, tudo, existe um governante a respeito daquele reino. Pode passar, Bezinho? Pode passar de novo? Pode passar. Isso. Então, quem são os governantes? Tanto do mundo como do reino de Deus. Vou começar pelo reino do mundo. Pode passar. Então, o governante deste mundo é nada mais nada menos do que Satanás. Pode passar. Satanás, ele é o governante desse mundo. O diabo, ele é o dono, ele é o príncipe deste mundo, né? Ele é chamado príncipe deste mundo. Vamos ler João 12, 31. Aí o irmão lá, 14, 30 e outro em 16, 11. João
12:31, um irmão abre em 14:30 e outro em 16:11. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. 14:30? Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E 16:11. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, 3 versículos de João que nos dizem a respeito do príncipe deste mundo, o Deus desse século. 2 Coríntios 4:4, ele nos diz: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo que esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a mensagem, que é a imagem de Deus. Então, o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo, ele é o príncipe das potestades do ar, o espírito atuante nos filhos da desobediência. Efésios 2:2, alguém tem para a gente, por favor? No quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. João, ele ainda nos lembra, no evangelho dele, que o mundo, ele jaz no maligno, né? 1 João 5,19, ele diz isso. 5,19, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Ou seja, então, nós vimos o governante deste mundo, o príncipe do mundo, o príncipe da potestade do ar, Deus deste século, é Satanás. Ele quem é o governante atuante neste mundo. E diferente dos governantes que nós vemos neste mundo, que demoram para fazer as coisas, para agir, fazer tudo acontecer, Satanás não. Satanás ele está ali, trabalhando firme e forte, 24 horas por dia, para poder tirar os filhos de Deus deste mundo, os filhos de Deus da glória do Pai. Então ele tenta ali tirar as pessoas, os filhos de Deus não, ele tenta tirar as pessoas da glória do Pai. Se falar os filhos de Deus, ele não dá a entender que cristão perde a salvação. Não, cristão não perde a salvação. Ou ele é salvo, ou nunca foi salvo. Mas, então, Satanás ele trabalha ali como governante deste mundo 24 horas por dia para tirar as pessoas da presença de Deus. E as pessoas elas ficam cativas de Satanás. Precisam ser despertadas deste sono da morte. Como nós fomos despertados um dia. Como cada um aqui um dia ouviu a palavra de Deus e a recebeu em seu coração. E se ainda não fez, precisa fazer o quanto antes. Se nós não sabemos o segundo, daqui a pouco, o minuto, a hora, o dia, o ano em que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Enquanto as pessoas não entregam a vida a Deus, elas estão neste sono da morte, que o governante deste mundo as colocou e estão indo direto para o inferno. Mesmo o diabo tendo tanto poder sobre este mundo, ele não é onipotente e está debaixo do domínio de Cristo. A história de Jó ela nos mostra isso lá em Jó 2, 1 a 6. Jó 2, 1 a 6. E diz assim: certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não
e não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Este estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então, em Jó, a gente vê que por mais que Satanás ele age neste mundo, ele é príncipe deste mundo, e ele tenta tirar as pessoas do caminho da salvação em Cristo Jesus, ele não é todo poderoso, ele ainda está debaixo da presença, do poder de Cristo Jesus. Então, por mais que ele tente, ele consegue muitas vezes tirar as pessoas do caminho de Cristo. Mas nós temos a liberdade de pegar a nossa Bíblia, lê-la, chegar até Deus por meio das nossas orações e entregar nossas vidas a Ele. O diabo, e nós acabamos de ver, ele tem como seu maior inimigo Cristo e, consequentemente, seus seguidores. João 17, nós lemos hoje, ele fala a respeito disso, né? Que o mundo nos odeia porque odiou o mundo odiou a Deus. Vamos ver lá, João 17. Me fugiu a passagem correta. João 17. O versículo fala: o mundo nos odeia porque antes do homem. 14, né? É isso, 14. E o mundo nos odeia porque eles não são do mundo, como eu também não o sou. Então, eles odeiam a Cristo e, consequentemente, o mundo nos odeia por sermos filhos de Deus. E Satanás, então, ele tem vários truques para poder conseguir tirar as pessoas do caminho de Cristo. Ele tem vários truques para fazer com que as pessoas não cheguem até Cristo. E a gente vai ver alguns dos truques de Satanás que ele usa e que a Bíblia deixa registrado. Mas antes, vamos ler João 10, 10. Ele nos fala exatamente isso. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena em abundância. Então, como o ladrão, no caso aqui, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele usa os seus truques. Então, o primeiro truque que ele usa, já apareceu na tela, é o engano. Ele é o pai da mentira e mente desde o princípio. Né? Alguém lê pra gente João 8, 44, por favor. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás, ele engana as pessoas. Ele é o pai da mentira, como diz João. Se coloca, se faz como anjo de luz e envia seus demônios disfarçados de ministro de justiça para poder atuar neste mundo. 2 Coríntios 11, 14 e 15, ele fala a respeito disso, né? Que ele revela os seus demônios como ministro de justiça. 11, 14 e 15. A natureza não deixa claro. Perdão, 2 Coríntios. 11, 14 e 15. Mas não me surpreendo,
Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também lhe finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Satanás, ele distorce a palavra de Deus e ele realiza prodígios e milagres, imitando a Deus. Segunda Tessalonicenses também nos diz isso, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. Ele está falando a respeito do falso profeta, né, que vai ser energizado por Satanás. Então, Satanás ele faz de tudo para poder conseguir enganar os filhos de Deus. Ele procura desviar o povo de Deus da devoção sincera e pura a Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios também, o capítulo 11, o verso 3, ele diz isso. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Então ele faz de tudo para poder desviar o povo de Deus do caminho, que é a salvação em Cristo Jesus. O segundo truque de Satanás que ele utiliza, ele é o acusador. Ele é o acusador e ele acusa de dia e de noite. Apocalipse 12, versículo 10, ele diz isso, né? 12, 10. Então ouvi uma forte voz e bradava pelo céu. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino, nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Então, Satanás está sempre ali pronto para acusar os nossos pecados, as nossas falhas perante Deus. Terceiro ponto que Satanás usa dos seus truques é a imitação. Satanás ele tenta imitar tudo aquilo que é divino. Pode passar para o próximo, gente. Ele tenta enganar, pode passar mais um. Ele tenta enganar tudo aquilo que é, pode passar mais um. Tudo aquilo que é divino. E alguns exemplos, pode passar todos, são esses que estão aparecendo na tela, né? Ele tentou imitar os magos egípcios que tentaram imitar os milagres que Moisés fazia. Lá em 2 Timóteo 3, 8, ele nos lembra disso, né? 2 Timóteo 3, 8. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada, sua fé não é autêntica. Ou seja, Satanás usa dos seus artifícios para poder enganar o povo de Deus. Do mesmo jeito que ele usou o mago egípcio para poder replicar o milagre que Moisés realizou na frente do faraó. E, abrindo parênteses aqui, muitas vezes ele tem conseguido enganar o povo de Deus. Hoje de manhã foi falado a respeito daquele corte na internet que está circulando. Se você pode ver, abraçar, tocar, sonhar o que Deus está te dando. Isso é uma deturpação da palavra de Deus. Ora, Moisés, quando estava no deserto, ele não pôde entrar na terra prometida. Moisés, ele viu, mas não entrou. Então, o tipo de coisas que estão sendo entregues às pessoas deste mundo, né? A famosa mensagem massageadora de ego. Você pode fazer tudo o que você quiser. Satanás, nós vimos, ele é enganador. O outro exemplo de imitação é o joio do reino, os filhos do mal, contra a boa semente, né? Mateus 13, 38, ele fala a respeito disso. Mateus 13, versículo 30,
38. O campo é muito e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. Então, sempre tentando imitar a Cristo. Outro exemplo, a trindade satânica e a sua sinagoga tenta imitar a trindade divina e a igreja. Lá em Apocalipse 2:9, fala também a respeito disso. Apocalipse 2:9: conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Fez a blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Satanás, ele entrega o seu próprio evangelho, né? Em contrapartida ao evangelho da cruz. Lá, Gálatas 1:6, também fala a respeito. Gálatas 1, versículo 6: admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas. É o versículo 7. Mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Ou seja, distorce a palavra de Deus para poder atrair as pessoas até o seu próprio evangelho, né? E isso. Então ele distorce a palavra de Deus para poder tirar para poder tirar as pessoas do caminho da salvação em Cristo Jesus. Não é sem razão que Agostinho chama Satanás de um macaco ou imitador de Deus. Eu achei interessante essa citação, macaco ou imitador de Deus, porque me veio na cabeça aquele filminho de criança que tem um macaquinho que fica imitando tudo que o outro faz e tal. Satanás é exatamente isso. Ele tenta imitar ao máximo aquilo que Deus faz para poder enganar o povo de Deus. Outro ponto, o truque de Satanás, é o desânimo. Ele tenta ao máximo desanimar o povo de Deus. Essa é uma artimanha satânica, enganar os cristãos para serem consumidos por tristeza. Isto é para desanimá-los, oprimi-los, com melancolia e desesperança. Alguém lê para a gente 2 Coríntios 2, 7, 11, por favor? De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que eu perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Claro que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não ignoramos quais são as suas intenções. Então, o desânimo é uma arma que Satanás tem usado muito hoje em dia para poder tirar as pessoas do caminho de Cristo, para poder atrair as pessoas até ela. Uma pessoa desanimada, ela não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de viver a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando estamos desanimados, nosso primeiro passo que devemos tomar é buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, buscar em Deus o ânimo, orar e entregar a Ele as nossas aflições. Outro truque que é usado por Satanás é a perseguição, e isso desde a época dos discípulos, né? Alguém lê para a gente 1 Pedro 5:8?
sendo sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então ele anda como um leão que ruge para amedrontar e destruir, matar, perseguir. Aqui no Brasil nós não sofremos muito com perseguições físicas, mas outros países sofrem com perseguições físicas. Quem se diz cristão e seguidor de Cristo, a gente leu lá em João, seu propósito é matar, roubar e destruir. Outro ponto, falta de compromisso. Pode passar para o próximo, bem. Falta de compromisso. Assim como ele procura dissuadir a Deus, da mesma forma, ele tenta fazer com que o cristão desista da cruz. Vamos ler Marcos, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 33. Marcos 8, o versículo 31 a 33, que diz assim: Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muita coisa e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais provedores e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afaste de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Pedro, Satanás, ele tenta nos tirar de perto do caminho da cruz. Aqui no versículo de João, de Marcos, que nós lemos, Jesus já estava preparado para ser crucificado. Pedro, a gente viu na escola dominical, uns domingos atrás, a respeito exatamente desse versículo, que Pedro chamou para repreender a Jesus, mas Pedro não sabia que isso era que Jesus realmente precisava passar, né? Então é que Jesus fala que afaste de mim, Satanás. Ou seja, essa necessidade de Satanás tentar afastar o cristão da cruz. Outro truque é o orgulho. O orgulho precede a queda e o diabo sabe muito bem disso e usa a seu favor. Lá 1 Timóteo 3, 6. 1 Timóteo, versículo 3, versículo 6. Não deve ter recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Abrindo outra aspas, uma vez a gente estava conversando com um casal que a moça ela cantava na frente da igreja e o marido dela ele pregava a palavra. E ela falou exatamente isso, a dificuldade de não se orgulhar por fazer algo para Deus e achar que aquilo está perfeito porque eu sou uma pessoa muito boa e faço as melhores coisas possíveis. Nós, como cristãos, temos que tomar cuidado. Quando fazemos as coisas para Deus, devemos estar dispostos a fazer para Deus, não para nós mesmos. Quando eu vou editar os vídeos, as mensagens, eu tenho que fazer o melhor para Deus, não o melhor para poder mostrar para os outros. Olha, eu fiz um vídeo muito bom e porque eu sou o cara e é isso, tá tudo certo. Não, isso é me orgulhar e eu tenho que fazer tudo para a honra e glória de Cristo Jesus, para que justamente nós não caímos em pecado por sermos orgulhosos. Outro truque é a falha moral. Satanás tenta a cada momento nos fazer falhar no nosso autocontrole, né?
primeiro, para nós falharmos no nosso autocontrole, nós temos que ter o nosso direcionamento em Cristo Jesus, na palavra dele. Não é direcionamento à palavra, não fugir à palavra. Nós temos que ter nosso caráter moldado de acordo com a palavra de Deus. Então, se nós temos o caráter moldado de acordo com a palavra de Deus, então nós temos que tomar cuidado para justamente não cairmos em descontrole. 1 Coríntios 7, 5 fala a respeito disso também. Não privem um ao outro de terem relação, a menos que ambos concordem que é abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Ou seja, precisamos ficar atentos para não termos um descontrole e Satanás usar isso contra nós. Outro ponto é a falsa doutrina. Nós vimos ali na imitação que Satanás tenta sempre imitar a Deus, e um ponto é o próprio Evangelho. E Satanás, ele sempre faz isso, sempre tenta implementar falsas doutrinas dentro da igreja, justamente para que consiga tirar pessoas do caminho de Cristo. Outro ponto é a aflição no corpo. Assim como Paulo teve um espinho na carne que o perturbava, Satanás, ele muitas vezes ele aflige o nosso corpo para que possamos nos distanciar de Cristo. Ele aflige o povo de Deus com circunstâncias difíceis, né, justamente para nos afastar. Vamos ler ali Lucas 22, 31. Lucas, versículo 22, capítulo 22, versículo 31. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Ou seja, sempre colocando Satanás, sempre peneirando, colocando situações difíceis para ver que nós negamos a Cristo e possamos nos desviar do caminho de Cristo. Outro ponto que Satanás usa também é a dificuldade do Evangelho. Ele arrebata a semente daquele que ouve a palavra, mas não entende. Também cega o entendimento dos incrédulos, para não ver a verdade da salvação. Satanás ele tenta ao máximo usar todos os seus truques para poder tirar o cristão ou a pessoa que está em processo de conversão, tirar ela do caminho da salvação em Cristo Jesus e levar para o caminho da perdição no inferno. Outro ponto que Satanás usa, e este é muito comum, e acho que muitas pessoas, inclusive eu me coloco nisso, é a procrastinação. Ele faz com que adiemos o tempo de agir e tomar decisões, especialmente com relação à salvação. Satanás, justamente como ele usa o desânimo para poder nos afastar, como eu disse, quando estamos desanimados, nós deixamos de buscar a palavra de Deus. Depois eu leio. Isso é a procrastinação. Nós procrastinamos ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, e é somente lendo, buscando ela, orando a Deus, é que nós vamos ouvir a voz do nosso Salvador. Então, se nós não lermos, não buscarmos, não orarmos, nós nunca vamos ouvir a voz de Cristo. Então, esses são os truques que Satanás utiliza para poder tirar as pessoas do caminho da salvação. E do outro lado, nós temos o governante do reino de Deus. Quem é o governante do reino de Deus?
Ninguém sabe? Quem? Jesus. Jesus é o governante do reino celestial. Ele é o rei soberano do reino de Cristo. Ele é nada mais, nada menos do que o Criador, sustentador do universo, que detém todo o poder, conhecimento e presença. Ou seja, ele é tudo. Tudo que o mundo oferece. Deus, ele é o oposto. Então, ele é o Todo-Poderoso, ele detém todo o conhecimento e ele está em todo lugar. Um tempo atrás, no Instagram da igreja, eu fiz uma postagem a respeito dos 3 Uni de Deus. E é exatamente isso. O governante do mundo celestial é Jesus, que ele é o Todo-Poderoso. Ele, como diz Gênesis 1:1, ele criou, no princípio criou Deus, os céus e a terra, ou seja, do nada Deus criou o tudo, Todo-Poderoso. Salmo 139, 7 até o versículo 12, ele fala o seguinte, Salmo 139, 7, do versículo 7 até o versículo 12, ele diz: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo ao céu, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão me esconder e a luz ao meu redor se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são as mesmas coisas. Ou seja, Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe aonde estamos. Todo poderoso tem conhecimento, ele é o detentor de todo o conhecimento e está em todo lugar. Hebreus 4:13. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Ou seja, Deus, ele conhece todas as coisas, está em todo lugar e tem todo o poder. Ele é infinito, único, não está limitado à lei do tempo. Ele não veio a existir. Ele sempre existiu, sempre esteve ali. E ele está exatamente nesse momento, no seu trono celestial, reinando em nossas vidas. Então, o governante deste mundo, Satanás, tenta colocar todos aqueles atributos que o mundo oferece para poder tirar aqueles que são filhos de Deus do caminho da salvação e ser levados ao caminho da perdição. Que o governante do céu é Cristo Jesus, o detentor de todo o poder, o único perfeito, homem perfeito, Deus perfeito, sacrifício perfeito, que morreu naquela cruz em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Ele é o único que poderia ter feito aquilo e que fez aquilo por amor a nós. Cabe a nós aceitar esse sacrifício para que possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. E como todo reino tem um governante, também precisa de um cidadão. Então, quem são os cidadãos do mundo e quem são os cidadãos do reino de Deus? Ora, cidadão do mundo é todo que não é convertido e pertence ao mundo. Nós encontramos eles em todos os níveis da sociedade, desde o mais rico até o mais pobre, desde o
o que tem maior respeito por todos até aquele que não é respeitado por ninguém, desde aquele que é educado por todo mundo até aquele que é mal educado. Cidadão do mundo, ele não tem classe social, é todo aquele não convertido que não pertence a Deus. Eles são quem habitam o mundo e o destino deles é a condenação eterna. Eles relutam em conhecer Jesus como seu Senhor Salvador e aceitá-lo. Efésios 2, de 1 a 3, alguém pode ler para a gente também? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Eis que no outro tempo andaste seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos de natureza filhos da ira, como os outros também. Então, essas pessoas que estão no mundo, vivem no mundanismo, elas se sentem em casa, porque o mundo oferece a elas aquilo que elas querem. Por mais que o mundo as coisas que o mundo ofereça não preencham o vazio deles, eles se sentem totalmente em casa. Eles amam o mundo e o mundo os ama. João 15, 19, ele diz isso. João 15, versículo 19. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Então, a primeira parte do versículo: o mundo os amaria se pertencessem a ele. O mundo ama as pessoas do mundo porque eles estão rejeitando a Cristo Jesus. Vamos ler ainda Salmos 17, 14. Salmos 17, 14. Davi ele descreve ali nesse salmo o seguinte: Salmo 17, 14. Pelo poder de tua mão, destrói os que buscam neste mundo tua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos. Que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Ou seja, Davi está descrevendo ali em Salmo o que as pessoas elas buscam neste mundo. Elas buscam uma recompensa. Só que o mundo não pode dar a eles algo que seja uma satisfação eterna. Então, nós vimos agora quem foram os cidadãos do mundo, agora vamos ver quem são os cidadãos dos céus. Os cidadãos dos céus, ele é o oposto do cidadão do mundo. Eles são todos aqueles convertidos, verdadeiramente convertidos, que entregaram sua vida a Jesus um dia para viver de acordo com a vontade de Cristo, de acordo com o que a palavra de Deus diz, a respeito da vida com Cristo Jesus. Mas se os cidadãos são dos céus, estão no mundo, por que nós estamos no mundo? 1 Pedro 2,11, ele diz que somos forasteiros nesse mundo, somos peregrinos neste mundo. Estamos aqui apenas de passagem, porque nosso lar, a gente sabe que não é aqui, esse mundo vai findar, esse mundo vai acabar, mas nós estaremos com Cristo Jesus nos céus, morando junto a Ele e aos nossos irmãos. Para o crente, o mundo ele não passa de um lar infeliz, um lar onde as coisas que oferece não o satisfaz, não o deixa alegre, não deixa feliz com as coisas. Ele é uma estadia, uma estadia. Imagine uma estadia num hotel ruim,
que tudo que oferece parece bom, mas não é. Imagina que nós estejamos num hotel, que a fachada é linda, maravilhosa, quando entramos as camas são duras, a água do chuveiro é fria. Ô, Cid, obrigado. A água do chuveiro é fria, a comida, ela parece ser gostosa, mas está toda estragada. O mundo, o crente no mundo é como se estivesse passando uma estadia num hotel desse. Nada que tem ali o agrada e o faz querer continuar ali. Então, ele está de passagem por esse mundo até chegar à sua própria casa. Até chegar ao seu próprio país. Até chegar ao seu próprio país, decididos a não ser influenciados pelas coisas que este mundo oferece. Como Jesus diz lá em João 17, nós lemos essa noite, ele lembra aos discípulos que não são daqui, né? Paulo, ele nos compara a embaixadores que representam Jesus a este mundo. Então, este é o papel do cristão aqui neste mundo. Ele está aqui para ser embaixador de Cristo, para pregar a palavra de Cristo. Se o crente está neste mundo, não prega a palavra de Cristo às pessoas que estão à sua volta, então precisa rever se realmente ele é um cristão verdadeiro. Porque não tem como nós estarmos neste mundo só de passagem e não sermos luz no mundo para as outras pessoas, não levarmos o evangelho de Cristo às outras pessoas. Isso é que Jesus nos manda fazer. Então nós precisamos fazer exatamente isso. O cristão, como eu disse no começo, ele não ama o mundo, nem as coisas que estão aqui. Ele procura sempre fazer a vontade de Deus para permanecer sempre em Deus. Não se conforma em ser moldado por este mundo. Romanos 12, 2, ele fala também a respeito disso. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, o cristão, quando ele está no mundo, ele não é influenciado pelas coisas do mundo. Não pode ser influenciado pelas coisas do mundo. A nossa sociedade que nós vivemos aqui na Terra, ela exige conformidade. Se estamos abaixo dos padrões, ela nos castiga. E se estamos acima, ela nos persegue. Ela exige uma conformidade sombria e tediosa. Porém, o cristão está de partida para cima. Ele ouve a voz do seu bom pastor que o chama. Ou seja, nós estamos de passagem. Então, para que nós vamos querer ser de acordo com o que o mundo oferece? Para que nós vamos querer agir de acordo com o que este mundo nos dá? Não faz sentido isso. Se nós estamos de passagem para o nosso lar eterno, celestial, por que eu vou querer viver aqui neste mundo, indo em baladas, indo em bar e ficar bêbado até 3 horas da manhã, fazer coisas que este mundo oferece que a princípio satisfazem, mas não satisfazem? Não tem um porquê. Então, em vez de o mundo influenciar o cristão precisa influenciar as pessoas do mundo. A vida cristã, ela é uma batalha intensa que temos contra o reino de Satanás, que temos contra este mundo. Ela não é uma vida fácil aqui neste mundo. O mundo oferece muitas coisas que muitas vezes nos chamam a atenção. Muitas vezes queremos um crente solteiro, ele procura uma mulher bonita. E às vezes ele está disposto para ficar com a mulher bonita, largar tudo que ele tem para poder consegui-la.
Isso não é de acordo com o que a palavra de Deus nos manda. Então, ou muitas vezes o crente ele vai em uma festa com pessoas da alta sociedade, mas é uma festa onde rola drogas, rola bebida, onde pessoas que estão ali não gostam de Deus, não gostam de cristãos, mesmo assim ele continua ali naquele meio, se divertindo, tratando com aquelas pessoas. Se estamos de passagem, para que nós vamos querer almejar essas coisas? Se no lar celestial nós estaremos ao lado do nosso Salvador. Não faz sentido. E é uma batalha constante, porque o mundo ele nos oferece isso, e nós vemos essas coisas, muitas vezes queremos essas coisas, mas se nós não estamos com a nossa vida firmada na palavra de Deus, buscando ouvir a voz de Deus todos os dias, nós vamos deixar essas coisas nos levar. Então, é uma batalha constante. Nós devemos estar separados do mundo, porém não isolados dele. Como eu disse, nós estamos neste mundo, nós precisamos estar no mundo, porque Paulo fala que somos embaixadores deste mundo, precisamos levar a palavra de Deus. Então, nós não precisamos, nós não precisamos estar isolados deste mundo, fechar esse templo aqui, ficar vivendo aqui dentro, só em adoração a Cristo e tal, e o mundo lá fora sendo condenado ao inferno. Pelo contrário, Jesus fala, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então necessitamos ir lá fora, não podemos estar isolados em nossa própria bolha. Então a necessidade de ir e pregar o evangelho e não somente ficar no nosso canto isolados, porque muitas pessoas, eu já vi pessoas usarem essa frase, de estar no mundo, mas não pertencer ao mundo, falando o seguinte: não, eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo, então eu não vou fazer nada que o mundo oferece. Não, se você fizer isso, você não vai estar cumprindo o ídolo. Como é que se você não vai viver neste mundo para pegar o evangelho? Nós precisamos fazer isso. O mundo em si, ele nada pode nos aproximar de Deus. Pelo contrário, ele só nos hostiliza e quer destruir tudo aquilo que a Bíblia ensina. É só nós repararmos. O cristianismo, o crente crê que Cristo criou todas as coisas. O mundo acredita no evolucionismo. Nós cremos numa sacralidade da vida humana e o mundo apoia o aborto. Nós cremos na pureza do relacionamento e o mundo ele prega o sexo pré-marital. O homossexualismo dos trocentas letras que tem a sigla são vistos como coisas da vida cotidiana pelo mundo. Pelo cristão, é visto como algo abominável, assim como o homossexualismo, o adultério, bebedices, festas e tudo mais. A pornografia, nudez e violência virou algo aceitável e tolerável para este mundo. Mas para o cristão não pode ser algo aceitável e tolerável. Ele tem que bater de frente com as pessoas que chegam falando a respeito dessas coisas como se fosse algo normal. Não é algo normal. O mundo ele é totalmente insensível e despreza as coisas que Deus mostra que é santo, as coisas que são santas. E por causa disso, o mundo ele vai ser lançado num terrível julgamento. Nós sabemos disso. O cristão ele não deve ficar chocado quando experimentar o ódio do mundo. Nós lemos que eles odeiam a Deus e logo odiarão os seus discípulos, lá em João
3:13, ele fala a respeito disso também. João 3, versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu o Filho do Homem. Não, nesse versículo não. 1 João, perdão. 1 João 3:13. Agora sim, portanto, meu irmão, não se surpreenda que o mundo nos odiar. Se amamos nosso irmão, não se surpreenda que o mundo, se o mundo os odiar. O Novo Testamento, ele nos alerta para nos prepararmos, pois isso vai acontecer. O mundo ele vai odiar o cristão, não tem jeito. Eu comentei no videozinho, a maioria das pessoas são entrevistadas aqui, que religião você não seria? Não seria crente, por quê? Porque crente é chato. E crente tem que ser chato. Cristo Jesus, ele não veio a este mundo para ser um cara legal, para ser uma pessoa que todo mundo gosta, porque faz os milagres ali, transformou água em vinho. Não, Jesus é legal, eu vou continuar. Não! Jesus veio para falar a respeito do que o mundo estava vivendo, a respeito dos pecados que estavam realizando. E nós precisamos se somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo e precisamos alertar este mundo a respeito do caminho que eles têm andado. Então, o cristão, ele precisa ser aquela pessoa chata. Se o mundo entregou uma cruz para Cristo, então a gente não pode esperar nada menos para nós que somos discípulos de Cristo. Cristo ele é ridicularizado pelo mundo por não permitir que seja moldado aos padrões do mundo. As pessoas elas ridicularizam o cristão porque ele não anda em conformidade com o que o mundo ensina. O mundo faz piada e ridiculariza os crentes de maneira excessiva e nada é feito. Mas ao fazer piada a respeito de negros, homossexuais, muçulmanos, macumbeiros e entre outros classes sociais, eles já ficam bravos. Por que com o cristão não? Com o cristão eles querem ridicularizar, porque eles sabem que o que o cristão crê na palavra de Deus é aquilo que é o correto. Frequentemente nós vemos pessoas que são recém-convertidas, alegres com a salvação em Cristo Jesus, e quando chegam para contar aos familiares que foram convertidos, tiveram uma transformação de vida, os familiares o ignoram, o deixam de canto, porque eles não querem ouvir a respeito de Cristo Jesus. Semana passada, se não me engano, acho que teve um funkeiro que se converteu, disse que se converteu, e no meio do show ele anunciou a conversão e falou que ia parar de fazer funk porque ele via que não era algo que agradava a Deus. E com certeza, quando ele for falar de Cristo para a sua família, muitos ali vão chegar e falar assim: você é louco, você abandonou sua vida de músico e ganhava milhões para agora não ganhar nada, mas ir para uma transformação de vida. Ele teve uma transformação de vida e o mundo não vai recebê-lo de braços abertos como recebia quando era cantor. Não, pelo contrário, vai virar as costas e menosprezá-lo. Tiago, lá em Tiago 4:4, ele declara de modo enfático: amizade com o mundo é inimizade com Deus. As linhas de combate entre o cidadão do mundo e o cidadão de Deus, elas foram traçadas. Não há como ter uma amizade entre as duas coisas. Ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Ou você pertence ao mundo, ou você pertence a Deus. A mensagem da cruz, ela foi tão adulterada que perdeu-se o significado
da vida e não ela perdeu o significado da vida. A vida hoje para a pessoa do mundo significa conseguir o máximo de riquezas conseguir neste mundo, deixar uma boa herança para as pessoas. E a vida, se a mensagem da cruz, o cristão ele tem que deixar a mensagem da cruz como herança para as pessoas ao seu redor. Não dinheiro, não fama, mas sim a mensagem da cruz, da salvação em Cristo Jesus. Não precisamos ficar atemorizados pela desaprovação inofensiva do mundo, pois os seguidores daquele que venceu, pois seguimos aquele que venceu o mundo. 1 João 4,4 fala a respeito disso. A fé, ela nos capacita a ver o mundo como ele é. Somente quando aceitamos a Cristo Jesus, nós vemos como que o mundo é, como que ele age. Tiramos uma venda dos nossos olhos e percebemos que o mundo ele não oferece nada demais. As coisas de Deus para pessoas que estão no mundo, ela é loucura. 1 Coríntios 2,14, 1 João 3,16 fala a respeito disso. Paulo diz em Coríntios, né? Nossos objetivos e atitudes são loucura a eles, e não poderia ser diferente, pois não somos deste mundo como cristão, pois não somos deste mundo como cristão não é. Então, as coisas que este mundo oferece, as coisas que Cristo oferece, o crente oferece, essa loucura para o mundo não fazem sentido nenhum. Como eu disse, o mundo ele quer dinheiro, fama, poder. O cristão não quer nada disso. O cristão ele quer viver uma vida de integridade a Deus, que agrade a Deus diariamente. O contraste entre o reino de Deus e o reino do homem é nítido. O reino de Deus recebe o poder pelo amor dos homens, pela lei. Um lidera servindo, o outro lidera coagindo. O reino de Deus está comprometido com valores espirituais, justiça, paz e alegria, enquanto o homem com coisas mundanas, ganância, política, poderes, fama e tudo mais, e nada em fazer a justiça. Que possamos entender e compreender nosso papel neste mundo. Acima disso, saber de onde somos e a quem servimos. E termos sempre em mente o coração, sempre em mente e coração, que passaremos por problema, mas Cristo venceu todos. E ao vermos, o Senhor nos receberá no céu como bons servos. Então vamos entender que este mundo só tem coisas passageiras, que este mundo só tem coisas que não agradam a Deus, que nos afastam de Deus, e que nós como crentes estamos de passagem por aqui, e que a nosso lar celestial nos aguarda por uma eternidade junto com Cristo Jesus, e que possamos sempre estar atentos a muitas coisas que acontecem neste mundo. Como eu disse, às vezes nós somos enganados por coisas que parecem ser coisas espirituais, mas se nós estamos com a nossa vida enraizada na palavra de Deus, que se nós lemos a palavra de Deus todos os dias, se nós buscamos a Deus todos os dias, oramos a Deus, nós vamos saber diferenciar o que são as coisas mundanas do que são as coisas celestiais. Que pelo menos nessa noite possamos refletir a respeito disso. O crente está no mundo, mas ele não pertence a este mundo. Não pertence às coisas que este mundo ela nos dá. Amém?